Boa tarde, galerinha, terceiro ano A, tia Bianca falando. Boa tarde, galerinha, terceiro ano B. Aqui é a Tia Elô. Nossa aula de hoje, de geografia, será sobre a indústria, né? Vamos ver as características da indústria e os tipos, né? E os tipos de indústria. Vamos lá. Então, né, vamos introduzir, né, nossa introdução, o que é a indústria, né? Então, a indústria é um local, né, uma fábrica, onde ocorrem as transformações de matérias-primas, né, em produtos elaborados pelo homem para os fins comerciais. Então, na indústria chega, né, a matéria-prima e lá são transformados para os mais diversos bens, né, para os fins comerciais, tá certo? Então, é como se a gente pegasse do campo e levasse para a indústria e lá fosse transformado para o nosso consumo, certo? Isso mesmo, galerinha. Mas o que é matéria-prima, né? O que é isso que chega nas indústrias para ser transformada em objetos, né? Em produtos que serão vendidos? Então, gente, ó, matéria-prima é todo produto natural ou de origem vegetal, animal ou mineral, tá? Então, é algum componente que vem da natureza, é um produto natural. Pode ser de origem vegetal, animal ou mineral. Então, ó, por exemplo, todos os produtos que nós consumimos durante o dia a dia, eles são fabricados, né? Eles vêm de algum produto natural, ou de origem animal, vegetal ou mineral. Então, por exemplo, ó, a caneta, o lápis, o caderno, a roupa e o calçado são exemplos de produtos industrializados, tá bom? Então, para que eles sejam feitos, esses produtos sejam feitos, eles precisam de matéria-prima, tá? Que é o material para que aquilo seja feito. Então é o seguinte, qual é o papel da indústria nessa transformação, gente? É lá que ocorre, tá? Essa transformação. Se pega a matéria-prima da natureza, né, esse produto natural, e se transforma em um produto industrializado. Então é essa a função da fábrica, tá bom? E lá nessa fábrica, nessa indústria, tanto máquinas quanto pessoas trabalham para que esses objetos sejam feitos. Por exemplo, roupas, sapatos, alimentos, móveis, né? Entre outros materiais que a gente consome no dia a dia. Isso mesmo, né? Então, aqui a gente vai ver um exemplo de matéria-prima, certo? De origem animal e os produtos que são obtidos a partir dela, certo? Então, a gente tem aqui, ó, a vaca, certo? E depois a gente tem a vaca é a matéria-prima. E a gente tem os derivados, né? Que é o leite, né? O sorvete, a manteiga e o queijo. Então, a vaca lá, a gente consome a carne, certo? Matéria-prima. E do leite também, a gente consome o leite e os seus derivados, certo? Então, olha, do animal a gente consome várias coisas, né? Tanto a carne como o leite. E do leite, né? Ainda tem os seus derivados, que é o sorvete, a manteiga, o queijo, o iogurte, né? Então, olha como é interessante. A gente pega do campo, né, da natureza, certo? E transforma isso na indústria, na fábrica, através de máquinas, né, de produção artesanal também, em produtos que a gente consome, certo? Olha que interessante, como o campo e os, os, os centros urbanos, o ambiente urbano está relacionado, certo? Então, gente, a tia Bianca acabou de explicar a matéria-prima de origem animal, tá bom? O animal que serve de matéria-prima para a confecção de vários produtos. Agora, a gente vai ver é, os exemplos de matérias-primas de origem vegetal e de origem mineral, tá? Porque lembrem que são três fontes para essas matérias-primas: animal, vegetal e mineral. Então, ó, exemplos de matéria-prima de origem vegetal: as frutas, os legumes, as verduras, que a gente pode consumir assim, né? A própria fruta, o legume ou a verdura, que a gente chama in natura, que mais à frente a gente vai explicar. E a gente também pode consumir os derivados, né? Desses
materiais aqui dessas matérias-primas de origem vegetal. E aqui nós temos a origem mineral, ou seja, os minérios, né? Ouro, prata, a própria água, né? A água é um produto de origem mineral. Olha que legal, né? Uma coisa que a gente consome diariamente, né? O dia inteiro, e é um produto de origem mineral, tá bom? Também existem produtos, né, que são consumidos de forma que estão encontrados na natureza, como as frutas, né? Outros produtos, como o arroz e o feijão, eles necessitam, certo, da intervenção humana para ser consumidos, certo? Então, ainda que se possa consumi-los in natura, do jeito que a gente retira da natureza, né? Existem vários produtos feitos como as frutas, né? Que são as frutas e alguns legumes também a gente consegue consumir ele, né? É o caso de sorvetes, iogurtes, sucos, barras de cereais, bolos, etc. Esses são produtos chamados industrializados, certo? Então, o sorvete, a barra de cereal, o bolo, né, são chamados de produtos industrializados, porque suas matérias-primas, que é fruta, leite, cereal, eles passam por esse processo de transformação lá na indústria, certo? Então, aqui do lado tem aqui o que significa in natura, né? Então, é a expressão que vem do latim, que é usada para se referir a produtos em estado natural, que não passaram, né, por nenhum tipo de processamento industrial. Então, a fruta que a gente consome, a verdura, ela não passa por um processo industrial. A gente diz que está consumindo ela in natura, né, natural, sem nenhuma intervenção, certo? E nas indústrias, tá? De acordo com a sua produção, elas são classificadas em dois tipos, tá? Indústria de base ou indústria de bens de consumo, tá? E a de bens de consumo, ela se divide em indústria de bens duráveis e indústria de bens não duráveis, tá? Então, galerinha, vamos saber o que é esse primeiro grupo, né? A indústria de base. Como é que isso acontece, tá bom? É o seguinte, a indústria de base é aquela fábrica que pega a matéria-prima, gente, direto da natureza, tá bom? Ela não recebe essa matéria-prima de outra fábrica, não. Ela retira diretamente da natureza, porque ela é de base. Então, por exemplo, é a indústria que recolhe madeira, plantas, petróleo, tá? Ou seja, eles retiram essa matéria-prima direto da natureza. E aí eles transformam essa matéria-prima para que elas sejam usadas por outras indústrias. Então, ó, a gente tem natureza, indústria de base e depois outras indústrias, tá? Que a tia Bianca vai explicar mais à frente. Então, a indústria de base é aquela que retira diretamente da natureza, tá bom? Vamos ver 3 exemplos de indústria de base. Nós temos 3 aqui, ó. A indústria siderúrgica, que é aquela que funde o ferro, o aço. Então, eles retiram essa matéria-prima direto da natureza. A indústria metalúrgica, que ela processa o alumínio, o cobre, e aí depois ela vai passar essa matéria-prima para outras indústrias, transformarem o alumínio e o cobre em produtos, tá bom? E a indústria petroquímica, que ela retira, né, diretamente produtos do petróleo, tá? E do gás natural. Então, ela vai processando esses materiais que ela retira da natureza e depois ela passa para outras indústrias, tá bom? Então, aqui, né, alguns exemplos de indústrias de bases, tá? Que é a indústria metalúrgica, a indústria siderúrgica e a indústria petroquímica, certo? Esses exemplos, né, foi o que a tia Eloy explicou nesse instante, tá? E aqui a gente pode ver, né, a metalúrgica, né, possivelmente é uma peça, né, ou de uma máquina, né, ou para também servir para outras indústrias, certo? As indústrias de bens de consumo, tá? São indústrias, tá? São aquelas que produzem para os consumidores finais, tá bom? E também elas se dividem, né? Em bens duráveis e em bens não duráveis. O que é esse consumidor final, né? É uma pessoa ou a empresa que adquire o produto para uso próprio, sem
né, sem fins de comercialização. Então, essas indústrias de base, né, de bens de consumo, na verdade, ela vai destina para um consumidor final, tá? Não são como as indústrias de base que produzem, né, tiram da natureza. Elas produzem já para o consumidor final, tá? E se dividem em indústria de bens duráveis e não duráveis, que a Tia Lu vai explicar agora. Então, galerinha, o que seriam essas indústrias de bens duráveis, né, gente? Esses bens duráveis são aqueles que a gente chama de não perecíveis. Ou seja, eles não perecem facilmente, eles não se estragam facilmente, eles duram muito, tá bom? O nome já diz, indústria de bens duráveis. Então, são coisas que duram muito. Por exemplo, carros, eletrodomésticos, móveis, né? São exemplos de materiais, né, de produtos duráveis, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo exemplos com fotos na indústria de carro, homem produzindo aí, indústria de eletrodomésticos, tá? E a indústria de móveis. Então, esses bens, gente, não acabam logo, né? A gente não compra um sofá em um dia e no outro tem que comprar outro, tá bom? Então, são bens que a gente adquire para nossa casa para que eles durem um tempo maior do que um alimento, por exemplo, né? A tia Bianca vai explicar agora. Isso mesmo. Então, as indústrias de bens, né, não duráveis produzem as mercadorias, né, facilmente perecíveis, ou seja, né, aquelas que têm o prazo de consumo determinado, só naquela validade, quando a gente compra um produto, vem ali a validade dele, como os alimentos, as bebidas e os remédios, certo? Então, a gente não pode comprar, né, uma bolacha, um biscoito, um pão, né, para durar a vida ou anos, não. Ele tem a validade de meses e alguns até de dias, certo? Então aqui a gente pode ver nas fotos a Vitarella, né, que é a indústria de bolacha, biscoito, né, alimentícia, que tem macarrão, vários produtos, pães, bolos, ela tem vários produtos, tá? A indústria de remédio, que são as indústrias farmacêuticas, tá? Que produzem remédio. O remédio também tem prazo de validade. E as indústrias de bebidas, que também têm validade, certo? Então, todos esses produtos aqui, eles são não duráveis, né? São bens não duráveis, porque eles têm um prazo de validade. Tá bom, gente? Então, a gente encerra aqui, certo? A gente viu, esse assunto é longo, a gente tem que prestar atenção, mas é bem fácil, né? Trouxe vários exemplos para vocês, certo? Isso mesmo, galerinha. Muito obrigada pela atenção. Façam os exercícios, tá bom? Revisem, assistam ao vídeo quantas vezes forem necessárias e bons estudos, tá bom? Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Tchauzinho.